No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Vamos começando os avisos aí, os recados, acalmando a nossa mente para mais essa noite maravilhosa. Antes da gente começar, vamos fazer nossa oração inicial. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Mestre Jesus. Vamos agradecer a Ele por essa noite tão sublime de hoje. Que a nossa Mãe Consoladora derrame sobre cada um de nós o seu manto sagrado, a sua luz, o seu intenso amor. Que possamos carregar esse amor por onde formos. Que possamos banhar todas as pessoas que encontrarmos, aquelas que cruzarem o nosso caminho, possam sentir esse amor fraterno dessa mãe tão sublime que consola e exprime qualquer dor que há de sentirmos nessa vida. Que toda evolução, todo percalço seja parte do nosso progresso. Que não resmunguemos pelo dia que tivemos, mas pela saúde que habita em nós, pelo poder respirar mais uma vez, pelo dom de abraçar mais uma vez alguém a quem amamos de tanto coração. Às vezes damos olhos para toda a dificuldade da nossa vida, para todos os problemas, os percalços. Se a gente soubesse que eles fazem parte da nossa vida e sempre farão. Eu sei que o desejo de cada um talvez fosse ter uma vida mais amena, mais sublime, mas ainda assim eu te pergunto, será que verdadeiramente temos essa vida sublime já? Será que não temos a saúde plena em nosso caminho? Será que nós não temos a família perfeita do jeitinho que ela é? Será que nós não temos os amigos certos do nosso lado, que nos ajudam todo santo dia, seja com 2 ouvidos para escutar aquele problema ou aquela dor que nós sentimos? Para tanto, gostaria ainda assim de agradecer e ler uma passagem do Evangelho para vocês. Confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, sempre para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, e trabalhe acima de tudo. Esforça-te no bem e espera com paciência, sem resmungar. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá para sempre na sua vida. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Tua luta e serve acima de tudo. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje
É possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Se você realmente ama aqueles que compartilham a estrada, auxilia a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você, a independência própria para ser você em qualquer lugar. André Luiz. Que Jesus possa abrilhantar então as nossas noites e essa noite, que possamos levar essa energia de toda a espiritualidade de luz, que possamos encontrar a cura que nós buscamos e que nosso lar seja reflexivo e refletido toda essa bondade divina. Que Mestre Jesus, a espiritualidade divina, abençoe nossa querida Renata hoje, que traga, através das suas palavras, aquilo que nós viemos buscar nessa noite de hoje. Acima de tudo, que possamos esvaziar o nosso copo nesse momento e aprender um pouco mais. Se colocar na posição de alunos para o nosso Mestre Jesus. E não esquecer que Ele nunca esquece de nós. Hoje e sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim será. Vou passar os recadinhos rapidinho para vocês. Já passo a palavra para nossa querida Rê. Última semaninha aí da venda do bolo. O bolo, toda a verba é destinada para casa. A gente tem todos os custos de compra, enfim, até mesmo compra dos utensílios que a gente utiliza na cirurgia espiritual. Então, quem puder contribuir, quem não puder também tá tudo bem, mas puder ajudar a divulgar. A entrega será no dia 9 mesmo, no dia da palestra do Edgar Miguel, que virá nessa data tão especial. E todo o bolo, na verdade, vai acompanhar a medalhinha de Nossa Senhora Consoladora, tá? Então, aproveite. Pode depois falar com qualquer trabalhador da casa. Às quartas-feiras a gente está realizando um trabalho de assistência espiritual. Nós fizemos uma alteração no horário aqui, tá, pessoal? Por conta da quantidade de pessoas que estão vindo. O horário de chegada é das 6, no máximo até 7 horas da noite, tá? Que é a entrega das fichas. A gente já está chegando mais cedo também. A casa está aberta mais cedo por conta disso. Às 7 horas a gente já começa a oração, né, inicial, tem uma mini palestrinha, depois o Luiz assume a palestra e a gente já começa a realizar o chamamento do pessoal aí, tá? Tem um número limitado de fichas, então quem puder chegar mais cedo, até mesmo para conseguir ser atendido, tá? É uma observação importante, vestir roupas confortáveis, sem ser decote, de preferência não vir de saia. Evitar consumo de carne, especificamente nesse dia, dependendo do grau, do tipo de doença que você esteja enfrentando, tá? Não consumir bebida alcoólica, é óbvio, nem no dia e possivelmente no dia anterior também, tá? Para vir com o corpo o mais limpo possível, tá? A gente também aceita doação de garrafa de água, tá? Todo assistido que passa por esse trabalho, ele leva a medicação nessa água que ele vai consumindo. Cada caso recebe uma orientação diferente da outra, mas é que cada caso leva uma garrafinha de água
e às vezes a gente utiliza no passe também. Dependendo do caso, o trabalhador pega uma garrafinha, então a gente também aceita doação de garrafinha de água, e aos sábados a gente tem o nosso tradicional bazar, que é das 9 às 11 da manhã. Às vezes você tem aquela roupinha em bom estado ainda, agora tá mais friozinho também, né? Então quem puder contribuir, trazer, a gente também não só vende as roupinhas a R$ 7 para girar recursos para casa, para pagar água, luz, aluguel, comprar o que a gente utiliza de pagamento na quarta-feira, mas a gente também, famílias que procuram, que tem necessidade, a gente também faz doação, monta kit, destina e tudo mais, tá bom? Certo? É isso. Passo então para nossa querida Rê. Gente, boa noite. Boa noite. Quem me conhece, a maioria conhece, eu sou a Renata Fabiane. E o Bruno me fez esse convite, e eu, na sexta-feira, havia falado sobre a justiça das aflições, que está no capítulo 5, nos itens 1 a 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí lá a gente vai perceber que Deus não pune ninguém, Ele educa. A dor, ele é o cinzel, né? Aquela ferramenta que se usa para moldar o diamante bruto que somos todos nós. Nenhum sofrimento é eterno e nenhum esforço que a gente faz para o bem é perdido. E toda lágrima bem suportada hoje é uma semente para o amanhã. Mas, quando eu estava preparando então essa palestra, eu me lembrei que eu havia assistido uma semana antes, e nada é por acaso, um filme na Netflix que eu nunca assistiria, porque é muito voltado à ficção científica. E eu, né, como toda mulher, gosto mais de romance, drama, etc. Mas a Netflix, ela tem agora uma sugestão de acordo com o signo. E aí eu vejo que o seu signo gosta. Que bobeira de signo, né? Mais curiosidade, matou um gato. Aí eu fui lá. E pelo meu signo, eram só filmes de ficção científica, documentários. Eu falei, não posso. Mas comecei a olhar. E aí eu vi um documentário sobre Apolo 13. Quem já ouviu falar dessa missão chamada Odisseia, que a NASA lançou em 1970? Eu tinha um aninho. Eu nasci em 69, quando o homem foi à Lua. 69. Em 69, né? Não sei se é do Neil Armstrong. Neil Armstrong que disse, né, que era um pequeno passo para a humanidade, para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Então, aqueles passos que eles deram na Lua eram pequenos, mas para a humanidade representou muito, né? O homem descer a Lua. E os Estados Unidos, nação, né, orgulhosa, dominante, segundo Emmanuel, nós somos o coração do mundo, mas eles são o cérebro. E o cérebro nem sempre faz o que deve, né, o que o coração pede. Mas o que acontece? Eles queriam, então, repetir. E foi Apolo 8, mas Apolo 8 não desceu a Lua, fez então toda a órbita da Lua. E em 1970, no dia 11 de abril, eles então lançam ao espaço a Apolo 13, que teve toda uma repercussão, porque o número 13, né, aquela história de azar, etc. Mas falaram, não, vai ser Apolo 13, porque o tempo que ela vai decolar para chegar lá, ela vai chegar no dia 13 de abril de 1970. Então, foi todo uma escolha, uma seleção para saber quem era o astronauta, os astronautas que iriam, né, estar dentro da Apolo 13 que fariam essa missão. É muito caro. E aí, foi escolhido como capitão da aeronave Jim Lovell. Ele era o capitão e tinha mais outros 2 astronautas que iriam fazer essa viagem com ele. A bateria de exames é absurda. Eles te chacoalham e fazem você colocar todos os seus órgãos para fora para ver se você é apto a ir.
além de todo o conhecimento que você tem que ter. E então ele foi escolhido para ser o astronauta capitão, e a Apollo então estava todo o roteiro para essa viagem acontecer. Eis que 2 dias antes eles resolvem que um dos astronautas não iria. E esse astronauta, que então foi retirado com a desculpa de que no sangue dele havia o vírus do sarampo. Então falaram, existe uma possibilidade de você desenvolver, porque está no seu sangue, então você foi cortado. Ele ficou muito bravo. Imagine nós aqui, eu, você, o Della Libra, nós vamos para a Lua, vamos posar lá novamente, e aí, de repente, fala, Bruno, você não vai, porque nos seus exames existe a mínima possibilidade, mas existe, você não vai. Então ele ficou muito bravo. Queria saber quem é que tinha decidido, né, os superiores, e aí o Jean Lovell disse, eu também decidi, não adianta você conversar, eu sou o capitão e você tá fora. Os caras saíram de lá muito bravo, mas depois ele foi entender por quê. Porque nada na nossa vida é por acaso. Às vezes acontece alguma coisa muito ruim, que a gente fica muito bravo, a gente fala, não é justo, eu não aceito, mas lá na frente nós vamos entender que foi o melhor, embora no momento que acontece nós não consigamos saber. Então, a questão das aflições, elas têm muito a ver com causas atuais, causas do passado, anteriores, e esse filme e essa missão tem tudo a ver também, porque a Apollo, quando ela então decolou rumo à Lua, estava tudo perfeito, os melhores foram selecionados, mas eis que acontece alguma coisa no caminho, na ida. Então era uma missão de rotina que se tornaria uma história, né, histórica, porque eles tinham equipamentos que eles colocariam sondas lá na Lua, mas ela se tornou uma história de milagre, de coragem e de perspectiva. Porque quando a gente está sofrendo, nós estamos aflitos, nós não conseguimos ter uma perspectiva do alto. E esses homens de ciência, em que sua maioria não acreditavam em Deus, eles acreditavam na ciência, porque eles eram homens de ciência. Então, conforme essa nave subiu, e logo no primeiro dia ela teve um problema muito sério, porque estourou um dos tanques de oxigênio. Então, essa explosão, né, de oxigênio, a energia foi limitada e o que era impossível teve que se tornar real. Foi uma história lindíssima de milagre, né? Então, o Jean Lovell disse, Houston, nós estamos com algum problema aqui. Eles não conseguiam ainda detectar qual era o problema, mas um alarme soou lá e aí depois eles descobriram que era o oxigênio. Então começou a ser dramático. E assim, eu assisti tanto o documentário quanto o filme. E aí, depois de assistir, eu voltei a ver o documentário e vi o quanto foi fiel o filme. E o filme é maravilhoso, é estrelado por aquele do Forrest Gump, Tom Hanks, que é maravilhoso. Ele faz o papel do Jean Lovell. Então, esse astronauta, capitão, ele começa a olhar na situação que eles estão sem energia. Eles estão, deixa eu ver, olha aqui, ó, sem nenhum conforto material, isolados, eles tiveram que diminuir todos os equipamentos, desligarem, ficar com o mínimo possível. O aquecedor teve que também desligar, então era congelante a situação deles, para tentar trazer essa nave novamente para a Terra e eles serem resgatados com vida. E eles não podiam simplesmente dar ré, a nave não dá ré. Ela teve que fazer a órbita da Lua para poder voltar. E a cada fase, ela vai se desconectando de partes. Então tem a parte que se desconecta quando lança, né?
depois tem a parte que tem que se desconectar no meio da viagem, depois tem a cápsula que pousa na Lua, e depois tem um outro compartimento que chega na Terra com como de paraquedas. Quando eles descem no mar de paraquedas e tem que ser resgatado, então, por porta-aviões e helicópteros. É uma questão, assim, bem, né, detalhada, e tudo isso fugiu do controle. E eu acho interessante que o logaritmo, a gente fala de logaritmo, né? Aquilo que você fala perto do celular, daqui a pouco você vai mexer no celular, aparece. Porque o celular tem inteligência, ele escuta, ele já conhece a nossa voz. E aquilo que a gente falou, ele mostra lá pra gente. A espiritualidade também tem o seu logaritmo. Então eles já sabiam que eu não sabia, mas eles já sabiam que eu ia ter que fazer a palestra no lugar do meu amigo. E eles falaram, vamos colocar esse filme para a Renata, vamos ver se ela faz o link do que a gente está querendo passar. A perspectiva das aflições que nós precisamos aprender a ter. A gente precisa olhar como o Jim Lovell olhou de cima, olhar a pequenez, né, do nosso planeta, olhando lá de cima. Então, às vezes, a gente está com um problema muito grande aqui e a gente acha que aquilo é o fim do mundo. Mas Deus está olhando lá em cima e falando assim, meu filho, isso não é nada. Você não imagina a imensidão, né, do universo. E o Jim Lovell lá, ele via que aquele planeta nosso que parece ser gigante era tão pequeno que ele, dessa janela, mostra, tanto no documentário quanto no filme, porque eles filmavam, eles tinham uma filmadora. Então, ele mostrou que ele conseguiu colocar o polegar e tampar o planeta. O tamanho do planeta visto de lá de cima. Então, quando a gente está aqui brigando, jogando bomba um no país do outro, explodindo, né? A espiritualidade está olhando lá de cima e falando assim, nossa, mas que bobinho, né? É igual quando a gente olha as formigas carregando alguma coisa assim, que para o tamanho delas, aquilo é muito pesado, mas a gente fala, olha, onde que ela vai com essa folhinha tão minúscula? Então Deus sabe que pode não estar nada bem aqui, mas está tudo certo como tem que ser para a nossa evolução. Então ele tem essa perspectiva, e essa perspectiva muda a maneira desses 3 astronautas verem então as coisas. Então ele vê a forma do mundo, para ele muda, e ele fala, tem que existir alguma coisa. E ele começa a acreditar que existe então Deus a partir dessa perspectiva e de ver que eles estavam na mão agora, não era mais a ciência. A ciência não tinha mais o que fazer por eles. Eles precisariam então de uma intervenção de algo maior, porque a chance de retorno à Terra com vida naquelas condições que eles estavam era ínfima, era menos de 10% de voltar com vida. E quando eles foram lançados ao espaço, as TVs americanas, só no noticiário, então só para a gente ter uma noção, seria assim, só no Jornal Nacional falaria, olha, a nave Apollo 13, né, está lá em órbita. Eles achavam que todas as televisões, inclusive mundialmente, estavam acompanhando a missão. E a mulher do Jim Lovell ficou abismada, porque quando ela queria ter notícias, ela tinha que ir na base, lá no Cabo Canaveral, para saber, porque só lá que eles estavam vendo o que estava acontecendo. Então, quando aconteceu a explosão, aí noticiaram e começaram a dar atenção. E eis que acontece mais um milagre. O mundo todo começou a rezar pelos astronautas que estavam em órbita. Aí já não tinha mais as fronteiras do mundo. Não tinha mais, porque as fronteiras elas só existem geograficamente, mas o espaço é todo mundo junto. É tudo uma bola só. Não tem nada. A fronteira ela é politicamente determinada. Então era russo, era japonês, era todas as nações preocupadas com os 3 pais de família que estavam perdidos no espaço. Paulo
Paulo de Tarso, ele costuma dizer que a gente, quando está na Terra, a gente vê todas as coisas meio que embaçadas por um espelho, como se nós não conseguíssemos ver essa perspectiva da grandeza, que o sofrimento faz parte e tem uma causa. Mas quando a gente retornar à espiritualidade, então veremos face a face o que realmente somos porque sofremos e que nada foi por acaso. Então, agora, o que a gente vê em parte, como se fosse num espelho, obscuramente, veremos face a face. E conheceremos o que conhecemos agora em parte, nós vamos conhecer, então, inteiramente. Por que isso me aconteceu? Eu era uma pessoa tão boa, trabalhadora, por que eu tive esse revés na vida? Porque a gente só vê parte. A gente não consegue saber o que fizemos. Né? E estamos aqui, então, para restituirmos, para melhorarmos, para passarmos por provas. Então, a justiça das aflições, elas se justificam pela lei de causa e efeito. Toda ação gera uma consequência justa e necessária. As aflições resultam de causas passadas ou presentes. Então, às vezes eu estou sofrendo e falo, mas isso não justifica. Então, certamente é uma causa anterior a essa vida. Ah, eu estou sofrendo porque eu fiz tal coisa, né? Então, é atual. Existe uma charge muito engraçada e é verdadeira, né? Que a pessoa fala assim, ai, Deus me ajuda a pagar essa dívida. E aí Deus está respondendo lá na charge. Eu não, foi você que contraiu, né? Corra atrás. Então, é a causa atual. A gente que foi... a gente sabe a razão de estar sofrendo. E as aflições são instrumentos de evolução, porque a gente aprende, né? Então, da próxima vez, fala, não vou gastar mais do que eu ganho. A pedagogia divina, Deus, ele é infinita bondade e justiça e permite provações na medida certa para o nosso adiantamento. Nem tudo que a gente sofre é porque a gente fez coisa errada. Tem coisas que a gente passa, igual como nós estávamos na escola. Então, a professora está vendo que a gente está aprendendo a lição. Então, de tempos em tempos, vem uma prova. E aí a gente faz aquela prova e mostra que já aprendemos. E na vida também, de tempos em tempos, vem algum desafio. Se a gente trocar a palavra problema por desafio, fica até mais fácil, né? Ai, meu Deus, eu estou sofrendo problema. Não, eu estou passando por um desafio. É bem diferente. Não é só trocar a palavra, a gente troca a perspectiva, como um astronauta, né? E o sofrimento, então, ele pode ser uma prova ou pode ser uma expiação. Ah, e tem diferença? O que adianta? Eu estou sofrendo, independente de ser prova, ser expiação. Mas é bom a gente saber, né? A prova é um teste de resistência, de fé, de conhecimento, de mostrar que você já consegue passar por aquele desafio e está apto ao outro. Porque na vida é tudo como uma onda no mar, né? Nada do que foi será como já foi um dia. E assim, o mar está calmo, fica preocupado. Daqui a pouco vem uma onda, né? Mas enquanto o mar está calmo, vai aprendendo, né? Se manter lá na prancha, né? Estudando, aperfeiçoando, fazendo que a sua fé fique mais firme. Porque fé tem como fortalecer a fé. Fé não é só acreditar, fé é confiar. E a gente fortalece a fé com a nossa conexão com o Pai. Por que o pai joga o filho pro alto e o filho dá risada? Porque ele confia no pai, que o pai vai conseguir, vai pegar ele. Ele dá risada porque tem confiança. Então a gente tem que ter essa confiança. A vida joga a gente num desafio, mas a gente tem que estar firme, porque falar assim, não, isso aí é para eu aprender e para eu ser mais forte. Não é para eu desanimar, apertar a tecla desespero e, se quiser, é uma escolha. Há muitos irmãos apertando a tecla do desespero. Aliás, nós estamos numa fase, né, que é aquela fala de Mateus que diz que por esfriar o amor de muitos, né, muitos
por ver as iniquidades proliferando, as injustiças, as maldades e tudo mais, o amor de muitos esfriará, né? Mas por quê? Porque falta fé. Porque a gente pode ver injustiça, maldade, mas a gente tem fé e a gente sabe que aquilo não é o que vai vencer no final. A gente fala assim, não, tudo isso pode estar acontecendo, mas isso aí é muito ínfimo diante das coisas boas que estão acontecendo. O que está acontecendo aqui hoje não sai no jornal. Mas se acontecer algum crime ali na esquina, amanhã está noticiado. Não aconteceu no Jornal da Cidade. E isso que está acontecendo aqui está acontecendo em vários locais, em vários templos, em várias igrejas, em vários centros, em vários terreiros, em vários lugares. Mas não está no jornal. Isso aqui é a maioria, o bem é a maioria. Então, a prova é que a gente vai ser submetido o tempo todo. Por isso que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque elas precisam ser colocadas à prova para passar para novos patamares. Como o aluno passa por prova para passar por uma nova série e ir galgando graus maiores. Então, todos passaremos por provas, sendo bons ou maus. Tem gente que fala assim, ai, mas o fulano era tão bom, teve um câncer. É a prova. O câncer, qualquer doença, é depuração, é filtro. Então, é para você passar melhor, seja para o lado de lá ou aqui superar. É sempre depuração, passar pelo filtro. Agora, a expiação. A expiação é a gente restituir o que nós fizemos de errado. E nós precisamos sempre restituir com o mal. Ah, fulano, morreu lá na Boate Kiss, teve muita conversa dessa. Morreu lá na Boate Kiss porque eles eram aqueles nazistas, colocavam todo mundo nas câmaras, sabe? E tacava gás. Deus não quer a condenação do pecador. Ele quer misericórdia. Quando a gente faz o mal e chega lá na espiritualidade, a gente vai reconhecer. Face a face, não veremos mais em parte, veremos o todo, como disse o apóstolo. Mesmo que alguns demorem mais, hoje no curso a gente estava falando isso, por quê? Estudando as obras de André Luiz, e convido quem quiser aqui, toda terça-feira, às 2 horas da tarde, nós estudamos as obras do André Luiz. Pode, das 2 às 4h30. Pode ir quem quiser, é uma delícia. Então, hoje a gente estuda meia hora e depois a gente faz rodas de debate, de conversa. Então, a gente está falando assim, mas tem gente que passa para a espiritualidade e não reconhece os erros, ainda continua, né, dando manifestação nas casas espíritas. André Luiz, lá nos livros, conta muitos espíritos ainda contando moedas, apegados. Sim, o tempo que cada um vai levar para recobrar a sua consciência inteira e não a parte só que ela vê, é de cada espírito. Você chegando lá, ninguém vai falar, Bruno, abre a cabeça aí, agora vê tudo que você fez, é assim, agora você... Não. Conforme ele vai se depurando, se desligando da materialidade a qual ele ocupou, ele vai conseguindo tomar consciência do todo. E aí, então, quanto tempo vai levar? Cada um vai ter o seu tempo. Aquele que acordar mais rápido pedirá e terá uma nova oportunidade de estudar e retornar. Porque lá é escola, aqui lá a gente vai treinar, aqui é jogo, né? Lá nós vamos treinar, estudar, chega aqui é jogo. Bom, o que é importante a gente saber também a diferença de prova e de expiação. Eu estou passando, Renato, por um determinado programa, isso é prova ou expiação? Quando for prova, você pode falar, não quero fazer. Não quero fazer essa prova, não estou preparado, não estudei. Exemplo prático. Você casa com alguém, tá difícil o casamento. Aí você fala assim, não estou dando conta. Pode separar, é uma prova, não pode? Pode.
Aí fala assim, ai não, porque senão na outra vida eu vou ter que casar. Gente, isso aí é papo de corredor de casa espírita. Pode largar sim. Porque se você ficar, tem que ficar por amor. Por amor. Ficar se aturando para não vir na outra vida, vai vir na outra vida. Porque tem que aprender a amar. Se você aprender a amar, passou para a espiritualidade, hashtag fui. Vou procurar outra pessoa. Você não quis evoluir, né? Te amei, te amo, não te desejo mal, mas eu evoluí assim. Então, é uma prova. Um filho é expiação ou prova? É prova. Tem gente que fala assim, não, mas não tem como dar meu filho. Tem mãe que dá o filho. Tem mãe que não quer cuidar do filho. Tem pai que não quer cuidar do filho. Tudo tem consequência. Nada é sem leite, causa e efeito. Você não quer? Não quer. Ok. Vai para doação, vai morar na rua, vai morrer de inanição. A responsabilidade terá consequências. Tudo tem, né? Agora, uma doença que você não causou, ela é uma expiação ou uma prova? Certamente é uma expiação. Eu tenho como falar? Eu não quero essa doença. Não tenho. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que lutar. Então, é uma expiação. Então, para a gente saber, quando a gente estiver diante de um problema, eu posso falar não? Posso. Ah, mas é feio. É feio, mas você pode falar não. Ah, eu posso me separar? Pode. Ah, eu posso dar meu filho? Pode. Poder é uma coisa, dever é outra. Não é? Deveria cuidar, mas pode não cuidar. Então é uma prova. Ah, mas vai ter consequência. Tudo tem consequência. Então, para a gente. Porque nós, quando nos dissemos espíritas, as pessoas falam assim, ah, qual é a diferença para onde pensar? Então a gente saber. Você fala assim, eu pergunto para o seu problema, eu posso eliminar? Posso. Ah, é feio, tá? Uma coisa é ser imoral, mas a outra coisa é você poder exercer o seu livre-arbítrio. Então, se eu posso exercer o meu livre-arbítrio, é uma prova. Se eu não posso abrir mão, não tem jeito de eu fugir, é uma expiação. E às vezes a gente tem a mesma situação como prova e expiação. Né? Então, tem uma situação que você tem uma doença, você pode também falar assim, não quero essa doença. Ela é uma expiação. Mas eu quero eliminar com ela, eliminar a minha vida. Não tem gente que desiste da vida diante de uma doença. Você entendeu? Que ele acabou fazendo uso do livre-arbítrio, eliminando aquela prova e expiação. Então, ele vai agravar ainda mais a sua situação futura. Então, quando a gente vê que as causas são atuais, eu fiz escolhas erradas agora, eu consigo ver as faltas que eu cometi, os danos que eu causei e os compromissos assumidos que eu não quis. Eu estou diante, então, de causas atuais. Quando eu consigo ver o motivo por que eu sofro. Eu escolhi errado, eu cometi falta, eu causei dano, então é atual. E aí, como pode ser, né? No agora, né? A falta de cuidado com a saúde gera doença. Tem muita gente que reclama, mas se olhar para trás, vai ver as coisas que fez e que agora está sofrendo. A imprudência no trânsito, os gastos impulsivos que levam à ruína financeira, o orgulho que destrói casamentos e amizades. Então, nesse caso, a justiça é óbvia, somos vítimas de nós mesmos. Nós colhemos o que plantamos ontem ou na semana passada. Tem uma história que o Haroldo conta do avô dele, chamado Isidoro Pedra. E o Isidoro Pedra foi um dia numa fazenda e conheceu um pé de laranja muito gostoso. Ele chupou a laranja, achou maravilhoso, e ele queria plantar. Então ele guardou as sementes e o engenheiro daquela fazenda viu e disse assim, olha, seu Isidoro, não adianta eu levar sementes e plantar, porque vai dar o que é mais forte. Porque essa laranjeira, ela é fruto de uma enxertia, de um pé de limão e de laranja.
Olha como palestra espírita a gente aprende sobre agronomia. Aí, o que vai dar? Vai dar um pé de limão. Então, você tem que plantar a muda. Se você plantar a semente, o que é mais forte é o que vai dar. Ah, mas Isidoro fazendo jus ao nome Isidoro Pedra. Sobrenome, ele falou, vou plantar. Pôs no bolso, chegou na casa dele, fez germinar, plantou. Nasceu um belo pé de limão. Mais orgulhoso, sentava debaixo do pé de limão, com uma faca, descascava e chupava. E aí a mulher dele falou assim, mas esse touro é muito amargo, isso é limão. Não, é laranja, fui eu que plantei. Pelo menos ele tinha dignidade de falar que ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Porque a maioria das pessoas que a gente conhece fala que é mentira. Elas sofrem e atribuem a Deus a maldição, a falta de sorte, né? Inveja, nunca o que ela plantou. A terceiros. A terceiros, né? Nunca fala, não, eu que plantei isso. Eu estou sofrendo essa situação porque eu dei causa. Então não esqueçamos mais o pé do seu Isidoro. Quando a gente mexe com o nosso irmão. E as causas anteriores é aquilo que você fala assim, mas eu não fiz nada nessa vida, eu era um santo. Pode ter gente que faz tudo certinho, é religioso, é caridoso, e aí acontece alguma coisa, mas por quê? Alguma coisa do passado, alguma dívida moral que você foi contraída, lição que você não aprendeu lá na outra vida, que precisa aprender nessa. E as necessidades de reparação. Então, se a gente foi um incendiário, dessa vez nós podemos ser um bombeiro, né? Se a gente enfiava a espada nos outros, dessa vez a gente pode ser um curandeiro, ser um médico. Não precisamos pagar com a mesma moeda. Deus não quer a condenação do pecador, Ele quer misericórdia. Então, as causas do passado, a gente pode ver em crianças que nascem com doenças. O que essa criança fez? Por isso que justifica a doutrina espírita, né? Como pode ter pecado uma criança se não existe uma vida anterior? O trabalhador honesto que perde tudo, os golpes de sorte que desabam sobre pessoas que só fazem bem, tem gente boa e perde tudo. Se olharmos apenas para o nascimento e para a morte, isso pareceria injustiça divina. Então, a resposta da reencarnação. Se a causa não está nessa vida, obrigatoriamente está na anterior. A alma traz o aprendizado e os débitos de outras jornadas. E o que a gente pode aplicar, então? Quando a gente olhar para o mundo, é inevitável que a gente vai deparar com a dor, com doenças, perdas, injustiças, angústias. E diante da humanidade, frequentemente alguém pergunta, mas se Deus é soberanamente justo, por que sofremos tanto? E aí o Espiritismo vem não para negar a dor, mas para dar sentido. Tem muita gente que fala assim, Espiritismo é igual a Marília Mendonça, sofrência. Vocês gostam de sofrência, a gente não gosta, a gente estuda e a gente entende. Por que sofremos? A dor é a mais bela rainha, sob a qual nós nos ajoelhamos, nós nos tornamos mais humildes. Quer ver uma pessoa arrogante se ajoelhar? É ela passar por alguma aflição, algum sofrimento. Alguns aprendem, outros não. Mas a vida é pedagógica. Vem outra lição até que eis que um dia a criatura se dobre. Então, compreender as justiças das aflições torna a nossa postura diante da vida mais fácil, mais a gente entende, né? E a gente não começa a falar assim, por que comigo? Mas para que isso me aconteceu? Hoje, no nosso roda de conversa, a gente vê como Deus é tão maravilhoso que a gente, com lá se juntando, nós dividimos o grupo e acabou que as pessoas que ficaram em determinados grupos tinham os mesmos problemas e ninguém sabia. Então, tinha uma querida lá que disse assim, eu não perdoo o que fizeram comigo. Faltava 2 anos para me aposentar.
fizeram uma maldade. Ela contando, eu falei assim, você já leu Paulo e Estevão? Alguém aqui já leu? Já leu? Leu? Não é demais. É Pelo amor. demais. É o melhor livro, é o número 1, é top. Leia, viu? Quando eu li a primeira vez, só, mas assim, interessante. Você lê, eu li, grifei, 2014. Ai, que lindo livro e tal. Quando chegou 3 anos atrás, me chamaram para participar de um programa que ficaram 3 anos estudando Paulo e Estevão. Todo dia, café com o Evangelho era Paulo e Estevão. E aí, assim, parágrafo por parágrafo a gente ia estudando. Então eu tive que pegar o livro. Aí eu peguei o livro e falei assim, mas eu que li esse livro tinha, né, anotações e etc. Aí eu fui ver, era eu mesmo. Mas eu não tinha maturidade para ler. Então fui ler pela segunda vez. E aí li, fiz o programa lá com eles, passou mais um tempo, me chamaram novamente. Falei, vou ler de novo. Terceira vez. Quando eu li, eu falei assim, meu Deus! Mas eu falei a mesma coisa que ele, não estou me comparando. Mas há um momento lá que o Paulo fala assim, não é justo. Aí eu peguei e passei assim. Eu já imagino essa birrenta. Não é virrenta. Eu falei assim, nossa, por isso a gente tem muito de Saulo até se transformar em Paulo. E a maior cura de cegueira que Jesus fez foi a cura da cegueira do Saulo. 3 dias cegos. Cego ele ficou. E a cura foi da cegueira espiritual. Então, nós precisamos entender que quando a gente passar pela maior das nossas aflições, corra atrás de Paulo e Estevão. Que aí vocês vão entender que a melhor coisa que está acontecendo com vocês é essa aflição. Que agora que vocês vão cair do camelo e vão enxergar. É maravilhoso. Então, saber que Deus é justo. E quando ele fala assim, chega, agora é o caminho de Damasco. Agora você foi eleito, agora você vai fazer esse caminho. Não é qualquer um. Não é para qualquer um, gente. É um chamado maravilhoso. Então, se a gente entender, está na hora de empreender um novo caminho. E Saulo se transformou em Paulo, o maior apóstolo que não precisou conhecer o Cristo em vida. E conheceu o Cristo no deserto, quando ele caiu no camelo. E se transformou nesse homem que é um dos maiores, né? Que a gente sempre está falando das suas epístolas. Então, assim como a tripulação da Apolo 13 entendeu por que eles estavam passando por aquela situação e foi sustentada e guiada por Deus. E aí, gente, quando eu falei para vocês, não foi por acaso que alguém foi retirado da missão e ficou muito bravo e não entendeu. E há uma fala de Emmanuel que quando houve aquela inundação no sul, acho que 2 anos atrás, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul teve a sua livraria inteira tomada pela água. Um livro submergiu e ficou aberto em uma página onde estava escrito: agora você não entende, agora tem que aceitar, entender para frente. Então, às vezes a gente não sabe por que está passando, a gente só tem que aceitar. Entender é quando a gente voltar para a espiritualidade e ver por que passamos por isso. E esse astronauta ficou muito bravo, foi embora para a casa dele, mas quando noticiaram que houve uma explosão, que só por um milagre voltaria vivos aqueles companheiros, ele largou o orgulho dele, ele pegou o carro dele e ele foi para Houston, na base lá, para conversar, ajudar, ver o que ele poderia fazer para o resgate dos amigos. E ele foi imprescindível. Ele conseguiu inventar um equipamento
para que eles transformassem o gás carbônico em oxigênio, porque já não havia mais oxigênio. Então, a gente, quando está na Terra, a gente não consegue ver as coisas, né? A gente precisa tomar a dimensão dos nossos problemas, da nossa situação, lembrar do que está lá no Evangelho, falando das causas, e falar para que eu preciso. Então, o homem que vive preso e limitado às coisas da terra não consegue entender que para tudo há uma causa. E esse astronauta também, né, ligado àquela situação, aquele problemática, estava muito bravo. Mas eis que quando tudo acontece, ele vai lá e ajuda os companheiros. E só aí ele entende por que uma desculpa boba tirou ele lá da espaçonave. Porque Deus sabe lá na frente. Ele sabia lá na frente, você vai ser imprescindível, você tem que ficar aqui. E vocês assistam o documentário, o filme, vocês vão ver que coisa mais linda, um homem passar por cima do orgulho. Será que a gente passaria? Será que a gente não falaria, eu quero que eles explodam lá? Não, me levaram, né? Bem feito. Não é assim? É assim antes da gente conhecer a doutrina espírita. Depois a gente fala, poderia ser eu lá. Né? Poderia estar meus filhos aqui chorando. E foi uma história linda de resgate. Foi inacreditável esses homens saírem com vida. Assim, minutos antes de abrir a cápsula em alto mar, eles ainda duvidavam que eles poderiam estar com vida, porque há um interstício onde ficam sem comunicação quando eles entram na atmosfera e abrem os paraquedas para que essa cápsula minúscula possa cair ao mar. É muito lindo. Então eu disse assim, quebrei preconceito. Aprendi a ver sobre a perspectiva. Porque eu já tinha falado muito sobre esse assunto, mas nunca tinha pensado, né, numa visão lá macrocósmica, né? E ele fala coisas lindíssimas que são poéticas. Ele diz assim, como podemos, quando estamos na Terra, sermos tão pequenos, brigar por coisas tão tolas diante desse universo? As estrelas que a gente vê é muito pequeno diante da quantidade de estrelas e de planetas que há. E o homem, com a sua prepotência e ignorância, acha que é o único ser que habita o universo. Né? Todos os espaços, todos os planetas são habitados. Nós que não temos olhos de ver. Os nossos irmãos têm corpos sutis e nós não conseguimos enxergar. Mas um dia veremos o todo que agora vemos parte a parte. É isso que o apóstolo, né? Ele tem até uma música, né? Ainda que eu falasse, né, a língua dos homens, sem amor, a língua dos anjos, aí no final ele fala, né? Mas um dia, o que eu vejo em partes, um dia eu verei face a face o todo de toda essa beleza. Então, que a gente possa abraçar as nossas cruzes diárias, entender as nossas aflições, não é para a gente casar problema. Problema é para a gente vencer. Troca problema por desafio. Tudo que a gente veio aqui fazer na Terra, todos os desafios, é igual quando a professora dá aquele probleminha de matemática. Ela já tinha dado a solução. A solução está no próprio problema. A gente lê que às vezes a gente não quer a solução que está falando ali. Mas o professor não vai dar uma equação de primeiro e segundo grau para o aluno do primário. Então, se a gente está numa equação de... Outro dia falaram assim, quem foi o maluco que falou que A mais B dá X? Só pode ser um 2. Mas existe, né? 2A, B mais X, não sei o que lá, igual a Y, não é? Existe. Mas se nos foi apresentado uma equação desse nível, é porque nos foi dado todas as lições para resolver o problema.
Ah, mas eu não consigo. Não é que você é burro, é que você, às vezes, faltou às aulas, às vezes não quer se aplicar, às vezes não quer voltar em alguma lição que você pulou, você quer ser mais espertinho que os outros. E esse mais espertinho que os outros, às vezes é a gente ser corrupto, às vezes a gente ser mau caráter. Na vida prática, não, né, é essas questões. Então a gente não consegue resolver determinadas situações porque a gente tem falcatruas morais. Então, na prática, né, não é que a lição que a gente perdeu, a gente não consegue resolver é da moralidade, mas é só voltar, é só se aplicar, é só mudar os conceitos que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, as aflições são desafios. Por isso que Jesus bendisse as aflições. Bendito vós os aflitos. E todos que estão aflitos e fatigados, ele fala, venha que eu vos aliviarei. Eu não vou tirar o seu problema. Porque muitas religiões pregam isso, e é muito fácil, né? Eu faço um monte de coisa errada. Aí eu vou em algum lugar, e aí eles falam assim, né? Tá, não, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Vai, ele fez. O problema, né? O desafio é a obra. A solução é você se endireitar, você modificar. Porque quem promete milagre fácil sem você ter que fazer nada, tem um preço embutido aí. Né? Ah, você dá tanto, quanto mais você der, mais você vai receber. Eles pregam a prosperidade material, enquanto nós precisamos da prosperidade espiritual. Porque quando voltarmos lá, zera tudo. Ninguém vai levar nada, nada. Uma das maiores decepções daqueles que têm conta corrente poupuda é que zerou a conta lá. Né? Zera a conta, abre a tela do WhatsApp. Então, aquilo que você falava, que a sua colega não estava ouvindo, lá vai abrir tudo, vai falar, olha que bonito, né? Aqui a gente vê tudo. Tudo que a gente faz. Existe um livro chamado Renúncia, onde Alcione, ela é uma criança, um espírito muito evoluído, e um menininho chama ela para judiar de um cachorro. Ah, vamos judiar aqui do cachorro, ninguém está vendo. Quantos políticos não metem a mão no dinheiro público porque ninguém está vendo? Né? Pedem propina, ninguém está vendo. Mas Alcione diz para o seu amiguinho, não, nós não podemos judiar do cachorro. Mas ninguém está vendo. E ela fala, Jesus está vendo. Então, às vezes, eu me torno repetitiva em contar essa situação, mas para que a gente não esqueça. Jesus está sempre vendo e ele deixa a gente ser como a gente quer ser. Mas as consequências ser. Nós também teremos que chupar o limão das consequências daquilo que nós plantamos, né? E ele não vai deixar a gente chupar sozinho. Ele vai falar assim, eu estou aqui do seu lado, tá? Quer que eu ponha um pouquinho de açúcar, né? Engole. Vamos fazer uma limonadinha, vai estar meio azeda, mas eu estou aqui do seu lado te dando força, prossiga, continue. Então, bendita as aflições que nos acordam, porque tem muita gente que fala, eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho, eu pago as minhas contas, vou me aposentar, mas não faz nada por ninguém, só faz por si. E por que será que essas pessoas fazem tanto? A Lívia trabalhou o dia inteiro, o Bruno trabalhou o dia inteiro, um monte de gente aqui. E está aqui querendo se melhorar, está aqui querendo ajudar os outros, está querendo fazer, dar passe, não ganha nada, não cobra nada. Porque já descobriu que a gente nasceu para servir. Nós não nascemos para ter títulos e posses. Elas são meios, mas o objetivo é ser. Carro, somos um carro. Um carro a gente precisa cuidar do chassi, precisamos cuidar do carro, mas e o abastecimento desse carro? As pessoas vão para a academia, fazem treino, tomam shape, puxa, estica, e o espírito está lá atrofiado.
A essência que veio aqui para modificar está lá. E não faz nada por ninguém, porque ser o homem medíocre, ela já acha que é o que ela tem que ser, entendeu? Porque pagar suas contas, ser honesto, é obrigação. E o que você faz além da obrigação? É isso que a aflição vem fazer, te tirar dessa zona de conforto e falar, vamos arregaçar a mão e servir. Jesus só veio aqui servir. Não fez nada além de servir. Não levou nada, mas aumentou ainda a sua magnanimidade. Gratidão a todos vocês. Desculpe pela repetição de alguns exemplos, mas não dá para não falar de Alcione, de Paulo de Tarso e sempre de Jesus. Gratidão. Oh. Fabi, tem um exemplo extraordinário que casa com o que você falou. Eu sempre digo, às vezes no momento de desespero nosso, a gente fala assim, poxa, mas Deus não conversa comigo. E aí, Deus, cadê? Eu tô passando por esse problema. No momento da prova, o professor conversa com você? De jeito Não. nenhum. Mas ele tá ali te olhando. Aham. Ele tá ali cuidando de todos os seus alunos. Porque ele precisa que você se empenhe para passar por aquilo. Enquanto você não se empenhar, ele não vai te abandonar. Ele vai estar ali, frente a frente com você. Mas a gente simplesmente quer escutar a voz dele, né? No momento da prova, às vezes a gente não escuta a voz que a gente deseja. Porque a gente tem que escutar a nossa voz interna, não é? Obrigado, de coração, viu? Vou convidar você para fazer a oração final, né? Com certeza. Com mesmo. Quem for da passe, se quiser se posicionar, pode ficar em pé, né? A gente vai dar o passe coletivo agora, pessoal. Quem já se sentir bem, tem água fluidificada no corredor, pode tomar, já está liberado. Quem quiser permanecer aqui após o coletivo, tem o passe individual também. Aí só permanecer em oração na sala, o pessoal vai chamando aí de 1 a 1 praticamente, tá? Para passar lá, tudo bem? Certo? Que Jesus nos abençoe. Gratidão mais uma vez. Te agradeço. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre amado. Gratidão por essa casa de luz. Gratidão pela espiritualidade que zela por todos nós, que zela por essa casa, por essa noite. Que nós possamos aproveitar a ambiência que foi criada, os fluidos que foram preparados para cada um de nós. Que eles sirvam para nos dar a força necessária diante dos desafios que fazem parte da nossa jornada terrestre. Que nós possamos ser luz nos lugares aonde formos, que nós possamos multiplicar as coisas que ouvimos do Seu Evangelho, Pai. Que nós possamos levar consolo aos nossos irmãos, mas principalmente dar exemplo do trabalho que já aprendemos que temos que fazer, não para os ganhos materiais, mas para a nossa mudança de postura diante da evolução que o Senhor espera. Que nós possamos voltar após os passes para as nossas casas melhores do que aqui chegamos. E que esta fé que nos anima possa nos trazer sempre a essa casa de luz. Que assim seja. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e assim será. Teu manto chega e me faz renascer. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: